Muito boa noite à Igreja aí do Bom Pastor, boa noite a todo mundo que está aí assistindo também, que foi convidado, que clicou aqui, que assistiu depois. Nós estamos aqui num mês especial, no mês de outubro, comemorando o aniversário da Igreja do Bom Pastor. E eu acho que esse é um dos grandes aniversários da gente comemorar, que é uma igreja que é luz e que é bênção aí para todas as pessoas. E nesse mês de início agora, de cultos aí de quartas-feiras, já nas comemorações do aniversário da igreja, eu pensei num título e nós conversarmos um pouquinho sobre gratidão mesmo. E uma passagem bíblica que realmente mexe comigo e que eu pensei assim, às vezes é difícil a gente entender essa passagem e é difícil mais ainda aplicar em toda e qualquer circunstância. Vamos dar uma olhadinha o que diz aqui 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e o versículo 18. Abre aí a sua Bíblia. Diz o seguinte: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Se nós continuarmos aqui, o versículo 19 diz: não apaguem o Espírito. Essa passagem, se nós formos levar ao pé da letra, ser grato em todas as circunstâncias, como eu posso ser grato numa perda? Como eu posso ser grato numa dificuldade? Como eu posso ser grato num momento de trauma da minha vida? Como assim devo ser grato em todas as circunstâncias? Quando eu era adolescente, tinha um livro muito popular na época, mas não sei se talvez as pessoas conheçam, chamava-se Poliana. E nesse livro Poliana, né, tinha o primeiro volume, que era, acho que Poliana Contente, alguma coisa assim, e depois tinha outros volumes, mas pelo que eu me lembro de há muito tempo atrás, ela era feliz por qualquer coisa, e a cada coisa que ela tinha que enfrentar na vida, ela encontrava um motivo do porquê ser contente. Até uma das experiências ali de um Natal, que ela queria ganhar muito uma boneca, e nesse Natal, eles eram muito pobres, viviam de doações, e veio o único presente que chegou lá na casa dela, e era uma muleta. E a Poliana, no livro, relata que ela ficou contente de ter recebido a muleta, porque ela não precisaria usá-la, porque ela tinha as duas pernas dela. Bonito motivo de gratidão, mas será que é esse o motivo de gratidão que nós devemos ter no nosso espírito? Eu acredito que essa passagem ela é muito mais profunda. E para a gente analisar isso, nós vamos ver uma história da Bíblia, aqui que está lá em Lucas, onde existiam 10 pessoas e apenas um foi agradecido. E depois vamos tirar aqui pelo menos 3 lições de como a gente pode ter mais saúde emocional e o que esse versículo aqui em Tessalonicenses quer nos dizer, porque Deus quer que nós tenhamos vida e tenhamos vida em abundância. Vamos acompanhar aqui a leitura dessa história, que está lá em Lucas 17, e versículos do 11 até o 19. A história diz o seguinte: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Até aqui, por enquanto. Você imaginou a situação que eles estavam? Naquela época, essa doença, a lepra, não tinha cura, eles eram banidos da sua casa, do convívio da sociedade, de poderem adorar no templo, eles não poderiam ter contato físico próximo com nenhuma pessoa com medo de transmitir a doença, eram considerados imundos.
Imagina o tamanho da perda que essas pessoas, esses 10 leprosos aqui tiveram. Se eles eram profissionais, tinham o seu trabalho, eles perderam o trabalho. Eles tinham uma família, ou por serem filhos, ou por serem maridos, ou por serem pais, e perderam o contato e o convívio com a família. No máximo, talvez saberiam das notícias à distância. Que triste chegar durante o dia e não poder dar a risada e sentar do lado e abraçar quem você gosta. Que triste chegar à noite e muitas vezes não ter as pessoas que você gosta para dar uma boa noite. Acho que a solidão, acho que o estar sozinho, assim, não por escolha, né, mas por um momento, uma circunstância da vida, ser obrigado a, é muito difícil enfrentar todas essas perdas, né? A falta de perspectiva na vida, porque ali eles não poderiam continuar trabalhando, estudando, fazendo, eles estavam o quê? Esperando a morte. Eles estavam ali apenas lidando com o sofrimento, né? E vendo o desenvolvimento da doença. Quantas perdas, né, esses leprosos tiveram? Eles poderiam estar realmente ali com raiva, sem aceitar a situação, eles poderiam estar decepcionados, poderiam estar magoados, desistentes da vida e de tudo, e talvez ali somente se lamentando entre eles. E aí vai, acho que uma primeira lição para a gente, porque eles ficaram sabendo de Jesus. E eles estavam, como está dizendo aqui na palavra de Deus em Lucas, seguindo Jesus à distância, talvez ali esperando algum momento que desse mais certo de chamar a atenção de Jesus. E o versículo que nós lemos também diz que eles começaram a gritar em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. O primeiro passo deles foram ter reconhecido a Jesus como mestre, como Senhor da vida deles, e acreditarem que Jesus poderia fazer um milagre, poderia fazer qualquer coisa, e poderiam tirá-los dessa situação. E foram atrás, tiveram atitude e gritaram. Se eles não tivessem feito isso, eles não teriam sido curados. Talvez ali não estava nesse planejamento de Jesus, ele estava a caminho de Jerusalém. Quantos e quantos leprosos existiam naquela época, e talvez essas 10 apenas é que foram os curados, porque tiveram essa iniciativa de parar de olhar para a sua dor, buscar uma saída, tentar ali se adaptar com o que tinham e buscar a Deus para a solução dos seus problemas. Quando a gente pensa nisso daqui, a gente pensa em saúde realmente emocional para nós termos na nossa vida. Quando nós temos as nossas perdas do dia a dia e os embates da vida que nos acontecem, se nós ficarmos presos olhando para a dor e olhando para nós mesmos, se lamentando sem aceitar e tentando olhar assim, olha, poxa vida, tudo que eu perdi não era para estar acontecendo isso, era para estar desta forma e não está desse jeito aqui, a gente pode desenvolver muito medo, né? E o medo, o que vai fazendo? Com que a gente faça uma leitura da realidade distorcida. A gente olha para a realidade total ali e não enxerga o todo. A gente enxerga apenas o recorte da nossa dor, do nosso sofrimento, da nossa perda e fica remoendo ali. Muitas vezes a gente coloca o quadro até pior do que é. Muitas vezes a gente já começa a imaginar a repercussão disso lá na frente. E aí a dor começa a ficar com essa ansiedade insuportável de enfrentar a dor do momento presente e mais a dor de tudo aquilo que não chegou ainda, mas que a gente já está imaginando e que a gente já está projetando. Primeiro passo que eles tiveram foi um espírito de buscar a Deus para poder sair, algo além da realidade do que eles estavam vivendo. E o que aconteceu? Vamos continuar lendo aqui?
Ao vê-los, Jesus disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Essa era a regra para quando algum leproso tinha se curado, né? Tinha que se mostrar ao sacerdote para daí ser comprovado realmente a cura e ele voltar para o convívio da sociedade. Jesus simplesmente falou: vão se mostrar aos sacerdotes. Já estava dizendo que vocês já estão curados. Eles acreditaram e foram correndo se mostrar para os sacerdotes. Enquanto eles foram, no versículo 14, todos eles foram purificados. O milagre de Deus acompanhando com a fé que eles tiveram ao fazer essa ação. No versículo 15, um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E ele era samaritano. Você já pensou? Você está com saudade, com vontade de recuperar a sua vida, o tempo perdido e tudo ali que aconteceu na tua vida, e ao invés de o mais rápido possível mostrar-se aos sacerdotes e retomar a sua vida, teve um que parou tudo, que reconheceu que precisava agradecer, que se não fosse Jesus, aquele momento não estava acontecendo. Aquela retomada da vida não seria possível. Jesus é que estava provendo tudo aquilo ali. Jesus então perguntou no versículo 17, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então Jesus lhe disse, levanta-te e vai, a sua fé o salvou. Eu gosto de pensar que esse samaritano dos 10 leprosos, ele foi duplamente curado, ele foi duplamente salvo. Uma coisa é a salvação física e a retomada dessa vida e das pessoas queridas, deste momento em que nós vivemos na Terra. A outra coisa é a salvação do pecado, a outra coisa é a salvação que nós ganhamos por reconhecermos a Jesus como o nosso Salvador. O bem-estar, a paz que nós recebemos, a felicidade da salvação e enxergar a perspectiva que nós temos aqui do olhar dentro do grande conflito e dentro do olhar aqui de Deus. Esse foi o único que reconheceu que nada mais seria possível se não fosse Jesus naquele momento. E esse é o verdadeiro espírito de gratidão que eu acredito que nós deveríamos ter, baseado na passagem que a gente leu no início, aqui em 1 Tessalonicenses. É o espírito de gratidão, independente do que acontece e do que não acontece também na nossa vida. Quando eu penso assim em gratidão, em termos de salvação, eu acho que nós já deveríamos nascer gratos. Por quê? Por Deus ter nos criado, por ter dado a vida para nós. Se não fosse o ato da criação de Deus e nos dar a vida, nós não estaríamos aqui. Teríamos que agradecer a Deus, porque além de ter nos criado, Ele nos salvou, nos redimiu por causa do pecado. Ele veio, deu a sua vida, morreu aqui por nós, para nos dar a vida eterna, morreu no nosso lugar. Então, além dele ter nos criado, Ele também nos resgatou. E além de nos resgatar, Ele dá agora o terceiro passo, que é dar de presente para a gente. Olha, é só vocês aceitarem isso, e vocês vão ter o quê? A vida eterna, junto comigo, para sempre. Onde o Éden será restaurado, onde teremos totalmente paz, harmonia, e onde não haverá mais pecado, tristezas, onde todos os traumas, onde todos os sofrimentos vão ter ficado para trás e terão sido todos eles resolvidos. Só pelo fato de nós termos essa visão, nós já deveríamos ser gratos a cada momento da nossa vida. A gente não precisaria ter mais nada, ganhar mais nada, conquistar mais nada,
porque isso já seria suficiente, esse seria o espírito de gratidão. O povo de Israel, se tivesse tido o espírito de gratidão dentro dessa cosmovisão, quantos males eles poderiam ter evitado ao longo da sua trajetória até a Nova Jerusalém? Eu fico imaginando ali o quanto que eles ganharam e o quanto que eles receberam. Eles foram resgatados ali do povo do Egito, onde eles eram escravos, não tinham autonomia nenhuma, liberdade nenhuma, nada de desenvolvimento próprio. Deus tirou eles dali, estava sustentando com água, com alimento, com companhia, com aprendizado. Eles não precisavam trabalhar, não tinham maiores preocupações, a não ser aquela da trajetória, que era confiar em Deus para ir conseguindo crescer nesta jornada, e eles estavam indo rumo a uma terra que iriam ganhar de presente. Se eles tivessem sido gratos a cada dificuldade que eles passaram, Mar Vermelho, as cobras ali, quando tiveram, quando faltou água, perto dos inimigos ali, para as conquistas da terra, tudo que eles passaram ali, eles iriam receber como: olha, se não fosse Deus, a gente nem estaria aqui. Então, olha, já saímos no lucro, já nos deu tudo, é só confiar nele, porque se não fosse por ele, a gente nem teria saído aqui do Egito. Olha como a fé teria salvo e como a fé teria dado um preenchimento no coração deles para cada um dos episódios durante a jornada. Mas a gente conhece aqui pela história que grande parte do povo não tinha esse espírito de gratidão. Grande parte do povo tinha o espírito de rebelião. E qual que é o espírito de rebelião? É o espírito de insatisfação com a vida. É um espírito de vazio interior muito grande. É um espírito de que precisa com que as circunstâncias, situações externas, ou que pessoas estejam favoráveis, nos deem coisas, abram portas, facilitem as coisas, para que aí eu possa ser feliz. Eu só sou feliz se as circunstâncias, as pessoas forem favoráveis aqui. Aí eu posso até ser grato. Se não for, aí vem o espírito de rebelião, porque eu tinha que ter recebido isso, porque isso não é justo, porque eu tenho que lutar aqui pelos meus direitos e tal. Tudo bem, lutar direito não é esse o assunto, mas a questão de as pessoas que são mais revoltadas e que acham que tudo que é um direito seu e que tem que receber tudo, como se não fosse mais do que a obrigação, elas são pessoas realmente muito infelizes. São infelizes e estão sempre buscando mais, querer receber, buscando a própria felicidade e acabam sempre amarguradas e sempre insatisfeitos com a vida. Porque eu acredito que felicidade não é uma coisa que a gente busque, é uma coisa que a gente recebe como consequência de uma vida, de um andar com Deus, de uma vida com propósito, de uma vida se relacionando, ajudando e abençoando outras pessoas. E não num espírito egoísta. O que também nos faz lembrar de um outro ser onde começou tudo, né? Se fôssemos lembrar de Lúcifer, eu acho que esse é o maior exemplo, né, de ingratidão e o maior exemplo de espírito de rebelião, que é o contrário da gratidão. Porque Lúcifer, como poderia ele desejar e almejar mais, se sentir insatisfeito, sentir que Deus é injusto dentro de um paraíso perfeito no céu? Como? E ele ainda era o mais exaltado, mais bonito, mais brilhante, mais tudo de todos os anjos. Não tinha outra posição, talvez, mais elevada que a dele, a não ser do próprio Deus. E ao invés de Lúcifer ser grato por tudo isso que ele tinha, e por ter sido criado, e pela responsabilidade que ele tinha, começou no coração dele achar que tudo isso era pertencente dele mesmo,
tudo isso era direito dele mesmo, e ainda começou a desejar aquilo que não lhe pertencia, sempre mais, mais, mais. O contrário do espírito de gratidão é nós sempre queremos mais, 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 sem estar gratos com aquilo que nós recebemos. E aí nós podemos tirar agora algumas lições aqui para a nossa vida, né? Quando eu falo assim, gratidão, a gente poderia lembrar o seguinte: a gratidão, ela nos blinda emocionalmente contra, muitas vezes, ansiedade, nos ajuda a fortalecermos em momentos de depressão ou na prevenção dela, também nos ajuda a enfrentarmos questões de traumas, situações difíceis na vida. Porque a gratidão significa eu conseguir ser grato olhando para um todo, grato pelas coisas em que eu não perdi, grato pelas coisas em que ainda eu tenho, que eu possuo, ou simplesmente gratos pela própria existência. Quando eu olho para o momento presente e eu consigo tirar, assim, uma gratidão e uma felicidade, um bem-estar pelo sol que brilha, prestar atenção, muitas vezes, numa árvore, ali na beleza, quando eu estou caminhando, quando eu estou dirigindo, prestar atenção numa criança que está ali na rua, pegar pequenos detalhes, às vezes um simples abraço, um simples olhar, uma simples mensagem no WhatsApp, transformar pequenos momentos que seriam simples e rotineiros em grandes momentos especiais e em momentos significativos, ricos emocionalmente falando, em termos de tirar presentes para nós e momentos de gratidão por aquilo. Eu gosto de uma frase que o Augusto Cury fala, né, dos seus livros, que as pessoas hoje têm, a grande maioria são mendigos, né, emocionais. O que ele quer dizer com mendigos emocionais? São pessoas que precisam de muito estímulo, de muita coisa para sentir pouco. São pessoas que muitas vezes precisam horas e horas de videogame, de telas de série e tal, para sentir alguma alegria, alguma emoção, alguma coisa ali que dê um preenchimento dentro de um vazio para poder passar o tempo. Pessoas hoje que não conseguem ficar calmas e tranquilas dentro do seu próprio pensamento, dentro do sentir, dentro do analisar, porque precisam de estímulo, estímulo, e essa é a grande raiz de todos os vícios, que é a busca de muita coisa para algum tipo de prazer, para preenchimento de vazios. Enquanto o contrário desses mendigos emocionais seria as pessoas ricas emocionalmente, dizendo que conseguem fazer de pequenos momentos, conseguem fazer de pequenas coisinhas momentos significativos. Como um filho, um aniversário, um encontro de irmãos. E quando eu sou grata e consigo abstrair de pequenas coisas, eu estou me prevenindo de vários adoecimentos. Também ajuda a nós termos uma visão realmente mais focada no todo. Grande parte dos adoecimentos estão quando nós focamos no problema, que eu comentei, transformamos ele como o único ponto que a gente olha, generaliza, amplia, e a gente esquece de todas as demais coisas, e vamos criando uma imagem distorcida. Exemplo bem simples. Pega uma pessoa um adolescente que tem vergonha de falar em público, tal, se expor, aí a professora convida para fazer lá uma apresentação na frente da classe, de um seminário para nota, e tá lá o grupo todinho ali na frente, e o adolescente chega lá na frente e tal, apresentou 10 minutos muito bem, direitinho, tudo que ele tinha preparado ali do material, mas no finalzinho ele dá uma engasgada, acaba derrubando uma folha, aí todo mundo dá aquela risadinha, ele abaixa, pega a folha e tal. A professora fala, nossa, muito bem, parabéns, tirou a nota máxima, foi tudo muito bem.
os colegas ali saíram numa boa, ao invés de fazer a leitura do todo. Olha, eu consegui, eu fui lá na frente, eu falei muito bem, falei sem esquecer de nada, ali a turma gostou, ganhei a nota máxima, tal, foi tudo direitinho. Não, a gente não enxerga isso. Vai ficar a noite inteira sem dormir, com raiva, chateado, somente lembrando do momento em que engasgou e deixou cair a folha e abaixou para pegar. Olha como a gente faz recortes na vida, né? E a gente só foca dentro daquilo e acaba esquecendo dos demais. Gente, que a gente possa, assim, neste momento, olharmos para toda a nossa vida, desenvolvermos esse espírito de gratidão para que a gente possa não só prevenirmos de adoecimentos e termos uma vida saudável, melhor, mas também, porque acima de tudo, poder reconhecer a Deus como nosso Salvador, reconhecer a Deus o que Ele já fez, o que Ele deu por nós, o que Ele faz por nós, e que Ele está ao nosso lado, nos dando força para passarmos por qualquer situação aqui na Terra. Só isso seria motivo de gratidão plena para com o nosso Deus. Que a gente possa, então, ter esse espírito mais grato e levarmos esse espírito para o nosso dia a dia. E para nós agora cantarmos e já colocarmos isso como uma oração para o nosso Deus, vamos cantar o hino do novinário, chama Graças, o número 348, onde já começa dizendo: graças dou, sim, pela vida, graças dou. E aí nós vamos cantar neste momento, todos juntos. Que lindo, né? Agora vamos orar ao nosso Deus e pedir esse Espírito em nossa vida. Santo, Santo Deus que está nos altos céus, neste momento, ó Pai, nós lembramos que precisamos ser mais gratos a Ti, mais gratos com todos os presentes que recebemos a cada dia, mais gratos com o que nós temos e não com aquilo que nós ainda não temos. E, acima de tudo, ó Pai, ser gratos pela criação, pela redenção e pela Tua salvação. Abençoe cada uma das pessoas que estão agora ouvindo,
E se alguém agora está passando por uma dor muito grande, uma perda, uma angústia, que o Senhor possa confortar o coração, que possa ampliar essa maneira de pensar, que consiga encontrar alguma luz para que consiga se apegar e ir saindo, aceitando e vendo que existem muitos motivos ainda para nós vivermos e temos um propósito ainda a terminarmos e a cumprir. Abençoe-nos, abençoe também todos que congregam na Igreja do Bom Pastor e que essa igreja possa continuar sendo uma luz no bairro, ali no mundo, levando o evangelho a todas as pessoas. Colocamos tudo isso em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.